Boa tarde. Eu, o Gustavo e o Rodrigo vamos apresentar um pouquinho sobre o nosso estudo de caso do lactente. Então, nosso lactente, JMF, é um menino de 1 ano e 3 meses, nascido em julho de 2020, após 39 semanas de gestação. O peso ao nascer dele foi de 4 quilos e 100 gramas. O atual é de 10 quilos. A estatura ao nascer era de 50 centímetros e atualmente 71 centímetros. Já o perímetro cefálico ao nascer era de 37 centímetros e o atual de 47 centímetros. Ele amamenta cerca de 13 vezes por dia, normalmente de noite, antes de dormir, às vezes pela madrugada e quando acorda, pela manhã. Ele começou a fazer uso de fórmula infantil depois de completar o primeiro ano de vida, uma orientação do pediatra dele. Iniciou a introdução alimentar depois do sexto mês. Atualmente ele come de tudo, com exceção do açúcar e de alimentos industrializados, com exceção, de novo, de pão de forma, biscoito de água e sal e biscoito polvilho. A alimentação complementar, em geral, é realizada durante a semana na creche. Ele não possui alergias ou intolerâncias alimentares, não faz uso de medicações, mas suplementa a vitamina D e ferro. Em relação à gestação e o parto. Bom, a gestação não foi planejada e não teve nenhuma intercorrência ou complicações durante. É o terceiro filho, sendo que o anterior nasceu em julho de 2018, com 2 anos de diferença entre um e o outro. Foram realizadas consultas pré-natais presenciais. A mãe relatou que suplementou ferro, ácido fólico e ômega 3 durante a gestação e 6 meses após o parto. O parto em si foi uma cesárea, sem intercorrências e complicações também. Bom, em relação à mãe, ela tem 40 anos, pesa 59 quilos e mede 1,70 m de altura. Ela não pratica nenhuma atividade física. É casada, tem ensino superior completo. Ela trabalha como comissária de bordo, não fuma, nem faz uso de outras drogas, mas bebe um cálice de vinho cerca de 3 vezes na semana. O pai, então, tem 41 anos, trabalha como técnico de enfermagem. Uh, Em relação ao histórico familiar, não tem casos de hipertensão, diabetes, cardiopatia ou outras complicações e doenças. E a mãe relatou que quando é necessário alguma ajuda com o bebê, ela recorre ao pai e aos avós. Bom, então, quanto à avaliação diagnóstica nutricional, em relação à idade gestacional, o lactente ele nasceu com 39 semanas, ou seja, ele está classificado como a termo. Em relação ao peso, ele nasceu com mais de 4 quilos, então ele está classificado como macrosomia. Aqui, na curva de peso para a idade gestacional, a gente pode ver aqui que 39 semanas, 4 quilos, está entre percentil 10 e percentil 90, então ele é classificado como adequado para a idade gestacional. Aqui nas curvas de crescimento, que a gente utilizou a partir do software Antro, a gente pode ver o peso para altura, que está acima do percentil 95, então ele está classificado como sobrepeso. A estatura para a idade, que está entre o percentil 3 e o percentil 95, então ele está classificado como adequado. E o peso para a idade, que está entre o percentil 13 e o percentil 95, que está classificado como adequado também. Então, a partir das curvas de peso para estatura para idade, peso para idade, e os pontos de corte que foram determinados pelo CISVAN 2011, a gente pode concluir que esse lactente é classificado como eutrófico. E a gente colocou aqui como observação que, apesar disso, a gente deve se atentar para a estatura para idade, porque esse lactente está com a estatura para idade bem próxima ao percentil 3. Nós calculamos as necessidades energéticas segundo a fórmula da faixa etária de 0 a 2 anos da OMS, onde usamos o peso atual da criança, pois o peso ideal daria uma porcentagem energética muito abaixo do que ela já vem consumindo atualmente. A gente falou com a mãe do lactente e ela relatou que às 9 horas desde o jejum ele consumiu leite materno e mamão com aveia. Às 10h30 no lanche da manhã, 2 biscoitos de arroz integral. À 1 hora no almoço, arroz com feijão, uma colher de sopa de cenoura cozida, brócolis e carne moída com molho de tomate. Às 3 da tarde no lanche ele consumiu a fórmula infantil Aptanutri Pro Futura 3. Às 6h30 no lanche da tarde ele consumiu um sanduíche de presunto e queijo. Às 9 no jantar ele consumiu arroz com feijão, beterraba, brócolis e peito de frango grelhado. E na ceia ele consumiu mais leite materno. Aqui a gente colocou os valores aproximados que a gente encontrou segundo esse recordatório. Então seria 48,82 gramas de proteína, 113,68 gramas de carboidrato, 42,37 gramas de lipídio e 1.014 quilocalorias. Essa foto aqui é uma foto que a mãe do lactente nos enviou, que seria a foto do jantar dele. Bom, em relação à fórmula infantil, a gente optou por continuar o uso da fórmula industrializada, que é a Aptanutri Pro Futura 3, que foi indicada pelo pediatra, numa quantidade de 150 ml, como ele já consome, uma vez por dia. E o preparo são 5 medidores de pó de fórmula infantil, o que dá mais ou menos 25 gramas, diluído em 150 ml de água.
Bom, a gente estimou mais ou menos o gasto de forma infantil por dia, por semana e por mês. E com base nisso, a gente calculou que o lactente consome 700 gramas de fórmula por mês, o que dá um pote de 800 gramas dessa fórmula infantil. E o custo, então, é de R$ 65,00 em média. Bom, então, a partir dessa escolha de continuar o consumo dessa fórmula infantil industrializada, a gente elaborou algumas orientações quanto à administração da fórmula e higienização no preparo dessa fórmula, né? Ou então, a gente orientou a mãe a dar preferência para o uso de copos ou copinhos, a ofertar fórmula para o lactente, mas se utilizar a mamadeira, de preferência utilizar um bico ortodôntico, lavar as mãos, o copinho ou a mamadeira e outros utensílios utilizados com água e sabão, até remover todos os resíduos de fórmula, e depois de lavar, secar com pano seco e limpo de preferência, né? Além disso, antes de utilizar o copinho ou mamadeira e os outros utensílios, ferver durante 5 minutos e após esse tempo manter conservados e tampados até o momento da preparação. Para a preparação em si, então, o ideal é ferver a água potável durante 5 minutos e após esse tempo deixar resfriar cerca de 15 minutos até alcançar uma temperatura mais ou menos 70 graus. Sempre importante também manter a superfície em que a fórmula está sendo preparada limpa. Então, depois de alcançar a temperatura adequada, colocar cerca de 150 ml de água no copinho ou na mamadeira, que vão estar esterilizados. Utilizar, então, o medidor da fórmula infantil, encher um pozinho e nivelar com o auxílio da aba plástica que vem na embalagem dessa fórmula. Utilizando, então, 5 medidores que, como eu falei, dá cerca de 25 gramas de pó. Então, por último, fechar esse copinho ou a mamadeira e agitar até que o pó se dissolva completamente. E lembrando também de, cada vez que oferecer para o lactente, agitar novamente e verificar se a temperatura não tá muito alta para não causar queimaduras no bebê, né? Sugestão de cardápio. É só uma sugestão mesmo, não é nada a se seguir todos os dias. Então, ele ficou bem semelhante ao recordatório. A gente fez apenas algumas mudanças. Então, às 9 da manhã seria aquela fatia, aquele mamão com aveia e o leite materno. Às 10h30 a gente colocou frutas. No almoço, 1 da tarde, a gente colocou arroz com feijão, cenoura, brócolis e carne moída. No lanche da tarde, a gente manteve o copinho da fórmula infantil Aptanutri Pro Futura 3. Num segundo lanche, a gente manteve o sanduíche com presunto e queijo. No jantar, a gente colocou arroz, feijão, beterraba, brócolis e frango grelhado. E na ceia, a gente colocou o leite materno, como ele tinha consumido no recordatório. Depois de ver tudo isso, a gente bolou algumas orientações nutricionais. E a primeira delas é oferecer alimentos saudáveis e variados para a criança. Exemplo disso é garantir cereais, frutas, verduras e legumes, leites e lácteos, carnes e ovos, leguminosas, óleos, oleaginosas nas trituradas e nunca dar açúcares e doces. Isso eu vou falar depois. Além disso, promover a autonomia da criança, dando além da variedade de alimentos saudáveis o poder de escolha para ela. Pois é nessa fase onde ela está construindo o paladar dela e a relação com a comida e com a alimentação. E se houver recusa, nós temos a opção de poder preparar o mesmo alimento de formas diferentes, com alguma textura diferente, com carinha, com um bichinho, para se tornar atrativo para a criança. E nunca forçando nada, nem usando frases do tipo, é para limpar o prato, ou se tu comer, tu vai receber um doce. Pois isso é uma imposição e chantagem com a criança, e vai contra a autonomia. Então é muito bom estabelecer uma rotina alimentar com a criança, com horários, e uma rotina que seja positiva, sem distrações como a TV, smartphone, desenhos. E ao invés disso, dá para usar muito bem, de forma lúdica, o cozinhar. Dar os alimentos na mão da criança, deixar ela ajudar na cozinha. E na cozinha, sempre preferir fazer a própria papinha, ao invés de comprar uma industrializada. Sempre lembrando de não exagerar no sal nem nos temperos. Além disso, a água deve ser disponibilizada e de fácil acesso o dia inteiro para a criança. E a água do preparo dos alimentos, ela deve ser tratada, fervida ou filtrada. E é sempre bom que se ofereça água ao invés do suco da fruta. E se for oferecer o suco, ofereça a fruta inteira. Ela vai conter fibras e outras vitaminas. Quando oferecer frutas, legumes e hortaliças, tem toda uma higiene adequada que eu vou ensinar agora. A primeira é selecionar bem essas frutas e verduras, retirar as folhas e partes deterioradas, lavar as selecionadas em água corrente, folha a folha, uma a uma. Colocar de molho por 10 minutos em água clorada. Para isso, você vai ler o rótulo atrás, para fazer bem certinho. Enxaguar depois dos 10 minutos, para tirar todo esse cloro. E depois fazer o corte dos alimentos para a montagem dos pratos.
lembrando de manter as mãos e os utensílios bem lavados. E deixar depois em refrigeração até a hora de servir. Até agora eu estava falando o que fazer, e agora eu vou falar o que não fazer. E a lista de não começa com não oferecer as sobras de comida, assim como não oferecer também alimentos ultraprocessados, com muita gordura, sal, açúcar e aditivos. Também nunca oferecer adoçantes e açúcares, que eu já falei antes. Normalmente tem em bolos, geleias, e até mesmo tem pessoas que usam para adoçar as frutas. Nunca faça isso. Também não ofereça o mel, porque ele tem o risco de contaminação por uma bactéria. Também não ofereça carnes mal passadas e cruas. Também nunca oferecer café para criança, pois é um estimulante que pode ser muito forte para a criança. E além de tudo isso, não substitua a refeição da criança pela fórmula infantil. Bom, então, esse foi o nosso trabalho, obrigado. E aqui ficam as referências.